Boa noite, turma da EJA. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu voltei aqui para mais um vídeo de orientações, desta vez sobre a avaliação 1 que vocês deverão fazer agora no mês de abril. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Não esqueçam aí de colocar o nome no início, série e data. Lembrando que essa avaliação é sobre os conteúdos que nós trabalhamos em fevereiro, março e aquele conteúdo que foi proposto também para o mês de abril. Então, sobre esses três materiais. E se vocês têm dúvida ainda sobre alguma dessas questões, algumas dessas atividades aqui, voltem aos materiais que vocês, ao último material que vocês têm, ou voltem aqui ao vídeo, aos outros vídeos do canal, para vocês relembrarem alguns conceitos que nós já falamos também, que nós já trabalhamos aqui nesses outros vídeos. Então, façam sempre com bastante atenção. Lembrando que aqui a orientação é um pouco diferente. Aqui eu não leio tudo. Vou dar algumas orientações gerais para vocês conseguirem fazer aí as atividades. Não faço a leitura de tudo. Vou aqui deslizando a página, que é a página que vocês têm aí também em casa, e vou dando algumas orientações mais gerais para que vocês consigam fazer essas atividades com bastante tranquilidade, com bastante atenção. Então, aqui a gente começa a primeira página, a primeira atividade dessa avaliação, lendo uma crônica. Eu já expliquei em alguns momentos para vocês que a crônica, ela é esse texto geralmente curto, que tem origem no jornal, e ela pode ter um tom bem assim informal, quase como se o autor estivesse conversando com o leitor. E outra coisa interessante da crônica também é que ela pode assumir outras formas. O que isso quer dizer? A crônica, quando ela é publicada no jornal, ela dá ao seu autor muita liberdade. Ou seja, o autor da crônica, o cronista, ele pode fazer uma crônica comentando os fatos do dia a dia, as notícias do jornal que apareceram ali naqueles dias, pode selecionar um assunto específico e comentar aquele assunto de maneira bem genérica, assim. Ele pode fazer comentários mais pessoais. Inclusive, alguns cronistas têm o hábito de contarem coisas sobre a própria vida, então um tom assim mais biográfico. Outros cronistas debatem mais seriamente alguns assuntos. Existem crônicas que são verdadeiros poemas, que ela pode assumir a forma de um poema também. E aqui, nesse caso, a velha contrabandista do nosso Stanislau Ponte Preta, eu lembro a vocês que no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre Stanislau também. Lá nós lemos o Conto de Mistério, uma parte dele para realizarmos uma atividade. E aqui eu volto ao Stanislau com a crônica A Velha Contrabandista. Então, aqui vocês vão observar que essa crônica aqui, como eu dizia, ela pode assumir várias formas. E aqui, no caso da Velha Contrabandista, essa crônica assume a forma de um conto. Porque nós vemos aqui, vocês se lembram que eu disse sobre o texto narrativo também, que é aquele texto, aquele gênero de texto que nos conta uma história. Uma fábula é um texto narrativo, um conto, um romance, uma novela. Então, esses textos são narrativos, eles narram coisas que acontecem, narram uma história. E aqui vocês vão observar que a velha contrabandista, que essa crônica assume aqui essa característica do conto. Nós podemos ver aqui personagens, ações que acontecem no tempo, que acontecem com essas personagens. Temos a questão do espaço também. Essa história acontece em algum lugar, no caso aqui, em um posto de alfândega, um posto de fiscalização da alfândega. O que mais? Nós vemos também que essas personagens, como eu disse, elas praticam ações, e essas ações todas formam o enredo aí desse texto, dessa crônica, que tem aí essa semelhança, assume essa característica de conto. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção essa crônica. Hoje eu não faço, então, a leitura desse texto. Peço que vocês leiam aí com toda a atenção.
Fiquem atentos aí ao andamento dessa crônica, ou seja, a apresentação da personagem, das personagens, porque nós temos aqui a velha contrabandista e temos o fiscal. E vocês, eu quero que vocês percebam também se existe aí algum tom de humor. A crônica, geralmente, é aquela crônica mais refinada, assim, se a gente pensar em autores como Rubem Braga, por exemplo, que é um grande cronista, mesmo o Carlos Drummond de Andrade, que também se dedicou bastante à crônica, o outro cronista muito importante também, que foi o Lima Barreto, que escreveu centenas e centenas de crônicas, e muitas delas foram publicadas recentemente. Então, todos esses autores que foram cronistas, eles também têm uma dose de humor, e o humor pode aparecer aqui sobre várias formas, e aqui na nossa crônica a gente vai ver que aparece como um final inesperado. Então aqui esse tom de humor está no final inesperado. Então leiam aí essa crônica, prestando atenção nesses detalhes, em palavras também que vocês desconheçam, prestem atenção também nisso. Então, aqui nessa crônica, nós temos uma situação em que a velha contrabandista chega ao posto da alfândega, querendo passar a fronteira para outro país, e temos aí uma situação de estranheza do fiscal em relação àquilo que a velha senhora está, em que ele suspeita que ela está contrabandeando alguma coisa. Então, leiam esse texto para ter, né, para ter essa noção exata de todo o conjunto aí, de como começa a crônica, de como ela se desenvolve e de como ela termina, se ela termina de forma surpreendente ou não. Então, façam essa leitura. Eu deixei aqui uma indicação também para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Stanislau Ponte Preta. Eu falei no primeiro vídeo, mas sempre que a gente fala de um autor, que a gente comenta, o comentário geralmente é muito pouco perto de tudo aquilo que o escritor oferece para a gente, seja um escritor de contos, de romances, de poemas. Então, é sempre interessante conhecer um pouco mais sobre esse autor, sobre a vida dele, sobre as obras que ele escreveu e, claro, ler essas obras também. Então, aproveitem também para conhecer um pouco mais sobre ele, sobre o Stanislau Ponte Preta, que era o pseudônimo do Sérgio Porto. Então, façam isso. E lembrando que essa crônica, então, vai até aqui. E vocês têm que responder depois algumas questões sobre essa crônica. Por isso, uma coisa sempre importante que eu já falei nos outros vídeos e torno a falar outra vez para vocês é sempre voltar ao texto. E isso ao longo de toda a nossa escolaridade, a gente aprende isso, que sempre que a gente se depara com um texto, com algo a ser lido, e a gente precisa recuperar algumas informações, ou então confirmar algumas informações, encontrar alguma coisa, a gente sempre volta ao texto, porque é ele que nos dá essa segurança, é ele que nos dá essa base, que permite que a gente responda e encontre aquela informação de forma precisa, de forma mais acertada, pelo menos. Então, aqui, vocês vão pensar sobre o truque que a velhinha utilizou para enganar os fiscais da alfândega, aliás. Então, pensem sobre isso, qual foi esse truque. Então, lembrando que vocês vão responder com as palavras de vocês, mas vocês aí precisam, claro, voltar ao texto para confirmar, para relembrar o que a pergunta contém. Então, façam isso também, sempre com atenção. E na 1.2, a gente tem agora um tipo diferente de pergunta, porque é aquela de múltipla escolha, em que nós temos uma questão, temos geralmente 4 alternativas, dependendo aí da situação, se é uma avaliação, se é um concurso, às vezes tem 4, às vezes tem 5, mas geralmente ficam entre 4 e 5 alternativas. Então, aqui vocês vão pensar também, todas essas questões ajudam a gente a recuperar um pouco da crônica, do contexto da crônica. E aqui vocês vão verificar porque qual foi a razão aí de os fiscais desconfiarem da velhinha. Então, aqui existe apenas uma alternativa correta. Então, leio com atenção para marcarem com um X a alternativa correta. Agora, na 1.3, vocês continuam a pensar sobre o texto e vão pensar agora sobre o acordo que é feito entre o fiscal
e a velhinha, que ele acredita ser contrabandista, qual é esse acordo que eles fazem ali quase no final do texto, aliás, no final do texto, esse acordo, qual é ele, para vocês compreenderem também esta parte. E para terminar essa primeira parte da nossa avaliação, vocês se lembram que eu falei que a crônica, ela tem também, é uma tradição da crônica ter esse tom de humor. A crônica pode, às vezes, assumir um tom mais sério, mas ela tem, com frequência, esse tom de humor. E aqui a questão é justamente para vocês pensarem sobre isso. O que causa humor no texto? Ou seja, o que torna esse texto engraçado? Então, pensem sobre isso. Essa questão do humor é muito importante também, porque envolve toda a questão de interpretação do texto e as intenções do autor também. Então, façam isso. E depois nós vamos para a página 3. Na página 3, eu já começo a retomar aqueles conteúdos do primeiro vídeo, ou seja, do material lá de fevereiro, em que nós falamos dos substantivos. Vocês se lembram que eu disse que os substantivos são aquelas palavras que são usadas para indicar os seres, os objetos, as ideias, os sentimentos, os conceitos, tanto concretos quanto abstratos. Eu disse a vocês, por exemplo, eu não me lembro se foi exatamente esse exemplo, mas a palavra dor não é um objeto, não é algo físico que eu possa pegar, manipular, como, por exemplo, uma lapiseira, não é a palavra dor não indica nenhum objeto, mas ela indica uma sensação física que eu posso compreender. Então, a palavra dor é um substantivo. Como eu disse aqui, eu citei o exemplo, lapiseira é um objeto, então a palavra lapiseira é um substantivo, assim como a palavra agenda. Então, aqui estou mostrando na tela uma agenda, então também é um substantivo. E outros que a gente viu lá, quem tiver dúvida pode voltar naquele primeiro vídeo para relembrar as explicações sobre aquelas atividades, vocês encontram algumas noções sobre substantivo. E aqui eu sempre, nessas atividades, eu sempre dou algumas indicações, um resumo desse conceito que a gente falou, no caso são substantivos, como eu acabei de explicar. Outra coisa importante aqui, vocês vão ter que voltar ao texto da nossa crônica, porque ele serve de base para boa parte da nossa avaliação, e vocês encontram aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, vocês encontram os seguintes substantivos: velhinha, que é a senhora, a pessoa; lambreta, que é o veículo que ela utiliza; dia, aí que é uma definição de tempo, então temos dia, fronteira, saco e etc. Existem outros, e eu peço que vocês lembrem 8 substantivos desse texto. Então aqui, logicamente, é aquele passo de voltar ao texto. Como eu disse, essas palavras ali estão no primeiro parágrafo, mas vocês vão olhar em mais momentos do texto, em mais partes do texto, para localizar 8 substantivos. Então, façam isso com bastante atenção, escrevam esses 8 substantivos. E na continuação aqui, na 1.6, eu quero que vocês lembrem daquele assunto que nós falamos também no material de fevereiro, que foi a variação dos substantivos. Eu disse que eles variam. Essas palavras que a gente já falou, que são as palavras que indicam os seres, os objetos, as sensações, os sentimentos, os conceitos, elas variam. O que significa isso? Elas mudam. Elas mudam dependendo de algumas coisas. Por exemplo, da dimensão, ou seja, do tamanho que essas coisas têm, que esses substantivos têm. Não só o tamanho, mas como a intensidade. Vocês lembram lá que eu falei que o aumentativo pode ser indicar o tamanho do objeto, mas pode indicar a intensidade ou ter um caráter afetivo. Lembrem que eu usei a expressão lá da história mitológica, que era do Teseu e a pele de leão, em que o seu pai Egeu aparece, e um dos exemplos era que Egeu era um paizão para Teseu. O paizão aí não era no sentido de tamanho, era no sentido de intensidade, de afeto mesmo. Então, eu expliquei que os substantivos, eles variam, ou seja, eles mudam
em relação ao grau, ou seja, o grau aumentativo e o grau diminutivo. Pai, por exemplo, que é o grau normal, paizinho no diminutivo, paizão no aumentativo. E eu disse também que os substantivos eles variam em número. O que significa número? Quantidade. A quantidade, na gramática, nós falamos singular, plural. A lapiseira, uma lapiseira apenas. As lapiseiras, mais de uma, pode ser aí qualquer quantidade acima de uma até o infinito. Então, tenho aí singular e plural. Singular quando é apenas um elemento, a lapiseira, o caderno, o computador, a mesa. Agora, quando eu tenho mais de um elemento, eu vou usar o plural. As mesas, as canetas, as lapiseiras e assim por diante. E, claro, eu falei também de outras palavras que tem que concordar aí com o substantivo, como o adjetivo, as mesas brancas, as cadeiras vermelhas, as cadeiras velhas. Então, essa concordância eu preciso fazer também, mas não é esse o assunto nosso agora, só rapidamente para vocês. E eu falei que o substantivo muda também em gênero, ou conforme o gênero, aliás. Na gramática, nós temos dois gêneros gramaticais, masculino e feminino. Lá na atividade 1 de fevereiro, eu dei o exemplo do nosso material, que era o rei, masculino, a rainha, feminino. Então, essas três variações é importante vocês guardarem também. E agora, para a gente relembrar essa variação, ou seja, essas mudanças de grau, número e gênero, vocês vão fazer o seguinte. Aqui eu fiz um pequeno resumo, mais uma vez, para ficar ainda mais claro para vocês, pegando exemplos da nossa crônica, que está aí acima, a velhinha contrabandista. E aqui vocês têm um dia, quando ela vinha na lambreta com um saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. E aqui nós falamos do singular, o fiscal, apenas um fiscal. Mandou. Então, se é um fiscal apenas, o verbo, que é um indicador aqui, o que significa ação, a ação de mandar, esse verbo está no singular também. Agora, se eu tenho mais de um fiscal que está mandando aí a senhora parar, se eu tivesse nessa possibilidade, eu diria assim, um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, os fiscais da alfândega mandaram ela parar. Lembrando que eu falei que a crônica ela é um tom mais informal, assim, um pouco mais, eu não diria descuidado, mas é um tom mais descuidado no sentido de que é uma conversa mais informal, não existe tanto essa preocupação gramatical. Então, aqui, mandaram ela parar. Então, a gente aqui pode utilizar, já que se trata de uma linguagem mais informal, a gente pode usar aqui, mandaram ela. Agora é o seguinte, com esse trecho aqui, vocês viram que os fiscais mandaram. Então, a concordância aí do verbo tem que existir também. E vocês viram que e o substantivo fiscais, eles estão no plural. Aqui, que no caso os é artigo, precisa também concordar com o substantivo que é fiscais. Então, precisa os fiscais, as atendentes, as cadeiras. Então, precisa aí haver essa concordância. E pensando em tudo isso que eu falei, e mais no material que vocês estudaram também, vocês vão reescrever essas frases, passando-as para o plural e fazendo aí as alterações, professor, que vocês precisam fazer, as alterações necessárias para que essa concordância esteja correta, para que ela seja bem feita. Então, façam aí essas atividades pensando sempre no plural. Então, leiam essas frases. Nós temos até a C aqui. E na 1.7, para a gente dar continuidade aí, vocês vão reescrever esse trecho também da crônica, mas desta vez passando para o feminino. Lembra que nós falamos do gênero aí, dos gêneros masculino e feminino? Então, passem aí esse trecho todo, reescrevendo com essas palavras destacadas aí dessa vez passando as palavras destacadas para o feminino. Então, aqui vocês vão fazer isso. Atenção, turma,
da EJA. Aqui eu faço uma pequena correção, já que faltou a palavra ou masculino. Aqui, conforme vocês podem observar, tem apenas o feminino, mas vocês as palavras que estão no feminino, vocês passam para o masculino, e as palavras que estão no masculino destacadas, vocês vão passar para o feminino. Então, aqui vai essa correção também. A comanda correta seria: reescreva o texto abaixo, desta vez passando as palavras destacadas para o feminino ou o masculino. Então, se a palavra destacada é feminina, vocês vão passar para o masculino e vice-versa. Então, aqui eu faço essa correção neste momento. Agora, nós vamos dar continuidade aqui na 2 agora. E a gente vai relembrar agora o conteúdo do segundo vídeo, que é o conteúdo sobre o jornal. Vocês se lembram também que eu disse que o jornal ele é um suporte de texto, ou seja, o jornal que nós temos ali físico, feito de papel, ou o jornal eletrônico que é transmitido aí pela internet, via internet, eles são suportes de textos, ou seja, eles trazem vários tipos, vários gêneros de texto, desde a notícia, reportagem, horóscopo, o que mais? Trazem também entrevistas, eu não cheguei a mencionar entrevista, mas o jornal traz também um gênero de texto que é a entrevista, anúncio classificado, tirinhas, e um universo inteiro de textos que a gente pode encontrar no jornal. Então, aqui a gente vai relembrar o conteúdo sobre a manchete, que é aquele destaque lá na primeira página, com aquela chamada bem destacada na primeira página, geralmente acompanhada por uma foto também destacada. Vamos imaginar que esse caso do contrabando de lambretas, feito pela velhinha, tenha chegado às páginas de um jornal. Então, aqui a gente vai fazer um exercício de imaginação mesmo, em que vocês vão imaginar que essa história da velhinha contrabandista ela chegou às páginas de um jornal. E que teve um destaque muito grande ali na primeira página deste jornal, que resolveu noticiar aí esse estranho contrabando. E como poderia ser a manchete? Vocês aqui vão, então, criar essa manchete pensando na crônica A Velhinha Contrabandista. Como seria essa manchete anunciando esse fato, essa notícia aí de que a velhinha estava contrabandeando, de que a alfândega, enfim, ela teria sido descoberta. Então, escrevam aí, imaginem e escrevam essa manchete. O que o jornal colocaria na primeira página sobre essa história da velhinha contrabandista? Então, façam esse esforço e voltem aí ao vídeo de orientações. Quando eu digo aqui segundo vídeo, na verdade, o primeiro está dividido em duas partes e o terceiro vídeo corresponde à atividade de março, que na verdade é a atividade 2. Então, por isso, eu digo terceiro vídeo, porque está na ordem aí de gravação dos vídeos. Tudo bem? Mas é o vídeo sobre o jornal, sobre a manchete, naquele vídeo em que eu falo sobre suporte de texto, gênero de texto, e depois a gente continua lá sobre a manchete também. Então, voltem lá a esse vídeo no nosso grupo, quem tiver dúvida. E na terceira aqui, na questão 3, eu retomo também a sequência de março, que está no vídeo 3. Você viu que além das manchetes, que é a linguagem verbal, ou seja, a linguagem construída com palavras, podem ser também utilizadas fotos, a linguagem não verbal. Vocês lembram que eu falei linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, linguagem não verbal usa outros recursos, como imagens, símbolos e etc. E aqui, então, vocês viram que, além das manchetes, eu tenho imagens, fotos, né, para acompanhar aí a manchete e chamar ainda mais a atenção do leitor. Vocês lembram que a manchete chama a atenção do leitor para a reportagem. Então, pensando aí nessa crônica que vocês leram, eu quero que vocês descrevam como poderia ser essa foto. Vocês fizeram a manchete sobre a notícia que seria, né, imaginária aí sobre a velhinha contrabandista, e agora vocês vão descrever. O que é descrever? É contar como é. Vocês vão descrever como seria essa foto. Essa foto que seria que acompanharia essa manchete sobre a velhinha contrabandista, como seria essa foto? O que precisaria estar nela para dar também esse destaque à manchete? Então, quem estaria na foto? Que outras coisas haveria ali? Então, façam uma descrição imaginária dessa foto imaginária aí que vocês também acrescentariam nessa capa inicial, nessa primeira página do jornal,
em que vocês teriam essa manchete da velhinha contrabandista. E agora, aqui tem uma outra pequena correção, que na verdade aqui é atividade 4. Então, aqui na atividade 4, vocês podem fazer aí também a correção no material de vocês. Eu quero que vocês observem essas fotos, porque agora a gente vai para o material que realmente eu passei agora para abril, que é sobre legendas. Lembrem que a gente voltou ao jornal, a gente voltou aqui à questão do jornal, mas agora falando de um gênero de texto também dentro do jornal, que é a legenda, que é aquele pequeno texto que acompanha as fotografias, as imagens. E quem tiver dúvida, volta ao último vídeo de orientações, que foi, na verdade, o vídeo 4, para relembrar esse conteúdo e tudo aquilo que eu falei sobre a legenda, que ela precisa ser curtinha, que geralmente ela apresenta os verbos no presente. Vocês lembram lá da legenda sobre a foto da escola que tinha sofrido com a enchente e a prefeitura ainda aguardava verba para reformar a escola? Então, lá vocês leram, era mais ou menos assim: Escola Tiradentes ainda aguarda verba federal para continuar reformas. Então, a guarda está no presente. Então, aqui vocês vão considerar tudo isso para escrever legendas para cada uma dessas fotos. Então, aqui eu não descrevo essas fotos, porque o exercício também é de vocês aqui, de pensarem sobre essas imagens. Eu espero que para vocês tenha saído com uma qualidade boa, para que vocês aí tenham condições de partir das imagens e realmente, né, produzir essas legendas. E aí, como eu disse, quem tiver dúvida, volta lá no conteúdo do vídeo anterior. Então, aqui nós terminamos as orientações deste material. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fico à disposição também para tirar as dúvidas no particular. Vocês podem também mandar a foto do material que vocês estão fazendo. Por que eu peço isso? Quando vocês tiram a foto e me mandam uma dúvida sobre aquela questão, eu consigo ajudá-los de forma mais fácil, mais prática, porque eu vou exatamente no problema que vocês precisam solucionar. Tudo bem? Então, agradeço aqui a participação de vocês, agradeço a atenção. Façam essas atividades sempre com bastante atenção, seguindo aí todas as orientações que eu tenho feito com vocês. Espero voltar em breve com outro vídeo para orientá-los mais uma vez. Então, aqui, aproveito que nós estamos em 31 de março, desejo a vocês um ótimo feriado, descansem e depois retornem com as atividades. Então, fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo.